Fala galera, tudo bem com vocês? Um bom sábado, ou seja lá quando que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Esse vídeo ele tem o intuito de fazer um resumo completo de tudo o que aconteceu no mercado até aqui. Então esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais longo, é verdade, mas é muito mais para a gente poder conversar um pouquinho, entender para que lado que o Atlético está indo, o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Acho que é importante até tirar algumas questões assim de frente, porque querendo ou não, cara, o mercado, a gente sempre explica o que é o mercado, né? E nesse vídeo eu vou explicar também. Vou tentar trazer de uma forma rápida, mas de uma forma também que fique fácil a compreensão para vocês, tá? Até trazendo para vocês de uma forma muito clara. Vocês estão vendo agora aqui, enquanto eu estou conversando, o que é um funil, né? Esse funil de contratações, ele acontece, é um desses aqui por dia, praticamente. A gente acaba descobrindo, sei lá, 10, 12 nomes na imprensa que a gente joga, tem sondagem, consulta, etc. Pô, e muita gente fica assim, pô, Furdão, mas é muita coisa, porra, olha a galera se... Nossa, mais uma sondagem, o Atlético sondou o UFC. Gente, assim, isso não é 10% do que realmente acontece lá no clube, é muito mais coisa. É assim, até a gente conversou com algumas pessoas internamente e a gente soube, né, internamente inclusive, que o Atlético recebe 10 a 15 nomes por dia de jogadores indicados. A gente teve acesso, inclusive, a algumas indicações, tá? Não só o nome, mas a apresentação como um todo, PDFs, assim, PowerPoint feito, assim, complicadíssimo, cara. Então não tem como trazer tudo para vocês. Mas eu quero tentar explicar para vocês como que funciona. Então, por exemplo, antes de falar os nomes, né, de todo mundo, etc., como que é o mercado do Atlético por si só, eu venho aqui para trazer para vocês o que é o mercado do Atlético. Pensem nesse funil aqui que eu estou conversando, tá? E nesse funil especificamente, lá em cima, tá toda a primeira parte do Atlético. Todo mundo recebendo os nomes sondados, mapeados. Mas antes de começar nesse perfil aqui, ó, você vê lá aquela primeira parte, que é a primeira linha, aquela primeira situação onde vem assim o montante, vem assim o famoso, ó, lá ele, o grosso, tá? Vem o grosso aqui, vem muito mais os jogadores assim que são sondados, mapeados, oferecidos, indicados e por aí vai. Depois dessa primeira fase aqui, vem a questão que é o Atlético se envolve. É aqui que o Odair Hellmann se envolve e é aqui que ele conversa com a diretoria do Atlético para descobrir o quê? O perfil do atleta. Porque ele, claro, tem as opções. O plano A do Odair Hellmann, ele gostaria de ter 8 contratações aqui no Atlético, 7 ou 8 contratações. Ele já passou os nomes. A gente já pontuou os nomes. Portigi e Cubas eram os 2 volantes que ele queria. Um deles ele conseguiu. O atacante, o lateral, o zagueiro, todos ele falou. Todos ele deu o plano A. Se não consegue o plano A, desce para o plano B, o plano C, e aí essa é a questão do funil. A cada fase do funil é uma filtragem. A cada passagem, passa um para baixo, um para baixo, um para baixo, são filtragens. Ela pode ser feita de valor, ela pode ser feita por perfil, ela pode ser feita por comportamento, ela pode ser feita por questão mais física, por questão clínica, por questão médica. Então, a cada fase, mais nomes são cortados e cortados até chegar no último nome, que aí sim o Atlético consegue fechar. Isso não quer dizer que o Atlético não começa a negociar desde então, desde o começo, mas quer dizer que o Atlético segue até o final da negociação depois de passar por todas essas vertentes. Então esse funil aqui ele é muito claro, é muito simples de entender, né? Porque justamente é assim que funciona o mercado do Atlético. Lá em cima vai tendo filtragens, plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, até chegar até a plano N, tá? Ah, Furlan, mas porra, plano N, pode vir uma merda. É verdade, irmão. Pode vir uma merda aí. Como veio um Alan Ricardo. Mas veio no plano J, plano K, veio um Carlos Teran. Veja como as coisas elas podem caminhar de duas vertentes. Então é assim, o mercado atlético, ele é moroso e ele só não pode ficar parado. Em nenhuma vertente. Se ele ficar parado, complica. Porque daí a gente não tem controle do que vem pela frente. O plano B, do Andrés Cubas, tem que estar encaixado. Tem que estar alinhado. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos fazer um resumão então do mercado. Já expliquei para vocês como funciona a lógica ali do funil. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma coisa mais aprofundada. Deixa nos comentários aí, tá? Curte o vídeo aqui, ó. Agora lá, dá o likezinho, ó. Mas deixa nos comentários se você gosta. Gostaria de entender um pouquinho mais aí, mas é uma questão mais teórica de mercado, mais institucional. Aí eu posso trazer para vocês o que eu vejo, como eu acredito que é o mercado do Atlético. Beleza? Vamos nessa.
Então, para começar, o Atlético já tem contratado o volante Jadson. O volante Jadson estará na reapresentação do Furacão, já no ano de 2026. Entendo que a primeira reapresentação é online, né? Tem umas mudanças assim, mas só para vocês entenderem, na oficial, o Jadson já estará presente no elenco do Atlético, deu aceite, tudo certo. Outro jogador que lá estará, contratação envolvendo um bom valor financeiro mensal, um bom valor de taxa de transferências, ainda não é certo, mas a especulação no momento é de 4 milhões eu ia falar libras, estou louco, calma, 4 milhões de dólares para Juan Camilo Porticha, volante do Tajeres, que vem para ser protagonista no Atlético, segundo o próprio Odair. Então, para vocês entenderem, esses dois estão contratados junto com o Alejandro Garcia, é muito verdade, mas o Alejandro Garcia já é uma outra situação, tá? O Alejandro Garcia vai jogar o Paranaense, já está em Curitiba, já está treinando e já estreia no Paranaense no dia 11 de janeiro, se não me engano, quase meu aniversário, inclusive. Vamos lá, vamos tratar um pouquinho sobre Andrés Cubas. Andrés Cubas realmente, como vocês sabem muito bem, acabou não caminhando a negociação com ele, o pedido foi muito alto. O Atlético negociou, chegou no perfil, teve o acerto com o Vancouver Whitecaps, mas as coisas não caminharam. Por lá, o Atlético foi muito amador. Vamos tentar explicar um pouquinho como foi feita essa negociação. Primeiro passo que foi dado, o Atlético entrou em contato com o clube, expressando o desejo de contar com o atleta. O clube comenta, nós não temos interesse de negociá-lo, a não ser que venha uma proposta que nos satisfaça. Aí, nós te liberamos para vocês conversarem com o jogador. É assim que o Atlético abre as portas também no mercado. É assim que as coisas funcionam, tá, gente? Pode até chegar no jogador antes, etc., mas isso não é tão bem visto, tão bem quisto assim no mercado. Mas tudo bem. Não foi a forma que o Atlético fez. O Atlético entrou em contato com o staff do Cubas falando que ia mandar proposta. Ele recebeu uma sinalização positiva que poderia entrar em contato, etc., para depois falar sobre proposta. Beleza? Fomos até o Vancouver Whitecaps. A resposta do Vancouver Whitecaps foi clara. Não temos interesse em negociar, a não ser que venha uma proposta muito boa, financeiramente para o clube, institucional, estrutural, para que a gente possa tirar o nosso melhor jogador do time para mandar ele para o Brasil. Vamos lá. Essa proposta, ela chegou. O Atlético chegou a um acordo com o Vancouver Whitecaps. A negociação esteve fechada com o Vancouver. Para daí sim, o Atlético poder conversar diretamente com o jogador. Falar com o Andrés Cubas, falar com o staff do Andrés Cubas. E aí que a negociação travou. Quando ele veio no Andrés Cubas, né, houve sim um interesse. Tudo bem, eu jogo no Brasil, mas para eu jogar no Brasil, o meu contrato, né, que é um contrato público, tá, gente? Isso aqui é informação, é um contrato, você pode até puxar se você quiser, se você tem interesse em conhecer, inclusive, você pode acessar lá o Salary Caps da MLS, você consegue ver o salário dos jogadores por lá. É um salário público, tá? O salário de Andrés Cubas é de $1 milhão no ano, o que dá equivalente a uns 400, quase 500 mil reais no mês, tá? A pedida de Andrés Cubas para o Atlético foi muito acima, tá? O Atlético fez uma, fez duas e na terceira vez foi descartado. Infelizmente, não conseguiu cobrir as questões financeiras do jogador, de 29 anos, seleção paraguaia, um jogador que foi o melhor jogador, melhor volante da competição. Até eu brinquei numa arena, né? Falei, entre os mortais, ele foi o melhor da MLS, né? Ele só ficou abaixo de Lionel Messi e Luis Suárez. De resto, ele foi o melhor, né? Em jogador de seleção, capitão, estará na Copa do Mundo, enfim. As coisas acabaram não caminhando da melhor forma. Beleza? Vamos lá. Aí a gente tem que falar de planos B. Primeira vertente, o Atlético tem também, né, como alvos questões estrangeiros. Né? Ele busca um estrangeiro para vaga. E esse estrangeiro, um dos primeiros nomes que foi especulado aqui foi do Vicente Pizarro. Vicente Pizarro do Colo-Colo. Mas a informação que nós pudemos apurar hoje é que não havia nada, somente especulação. Mais nada. Pode ser que amanhã as coisas mudem, tá? Mas no momento não tinha nada, tá? Eu sei que os médios chilenos comentaram, já negociação super avançada. O que nós falamos com o staff do jogador não procede. A gente falou com uma pessoa de dentro do Colo-Colo, também não procede. Beleza? Trazendo para vocês o que nós temos, só para vocês entenderem melhor aí a situação. Vamos lá. Aí vem a situação do plano B brasileiro. Quem sabe aí um Lucas Sacha? Quem sabe um Baralhas do Vitória? O Atlético já tentou trazer o Baralhas no início desse ano. Baralhas num imbróglio de renovação com o Vitória muito sério. Valor, financeiramente, é bom para trazer. Não sei, vamos ficar de olho, quem sabe? Quem sabe um Dieguinho do Ceará, que o Atlético tentou trazer também. É ficar de olho em opções aqui que o Brasil possa oferecer. E um dos nomes que o Brasil pode oferecer é o volante Otávio, que está em Curitiba. O volante Otávio está em Curitiba, está aqui almoçando, aqui inclusive, aqui,
tentar colocar a foto aqui, acho que não vou conseguir, mas enfim, até posso colocar. Tá aqui almoçando em Curitiba, jogando, quer jogar no Atlético, mas está em stand-by, tá? Então, vamos lá. O Atlético busca também mais um ponta, tá? Um ponta direita de preferência. Até para leque de esquema. O Atlético joga hoje no 5-3-2, né? Joga sem esse ponta. Mas, quando ele joga no 5-2-3 ou 5-3-2 com o Leozinho por dentro, o Leozinho vira esse ponta direita. E aí o Atlético pode e deve elevar o nível do ponta. Até a informação que a gente conseguiu apurar junto com o Canal 3 Pontos. O Canal 3 Pontos soltou informação, né, a respeito do Marinho, né? O staff do jogador citou que havia uma proposta do Atlético, mas no momento, e ao que todo mundo indica, ao que tudo se indica, não deve vir o Atlético. Tá? O Atlético busca um outro ponta no mercado. Vamos ver, às vezes é um Pedro Henrique, acaba chegando. É uma possibilidade, não sei. E aí, por fim, a gente tem que falar do Vitor Bueno, né, gente? O Vitor Bueno, até saiu a informação hoje que o Vitor Bueno tem muito interesse em rescindir e está em processo de rescisão lá no Japão. Esse era um fator que preocupava o Atlético. Não vai ter mais. O Vitor Bueno quer voltar ao Atlético. Isso é informação. Tá? Isso é informação, ele quer voltar, ele mesmo falou isso. Ele se oferece para retornar ao Atlético, quer jogar a Série A pelo Furacão, mas o Atlético ainda não entrou em contato com o jogador. Beleza? Informação direta sobre o caso, não tem A, não tem B, não tem mais nada. É isso, tá, gente? E por fim, o Atlético quer voltar na representação oficial com os 3 volantes contratados. Jadson, Portilla e mais um. E aí sim, ir com calma atrás do seu ponta, do seu zagueiro, entender se o outro volante é gringo para ver se não gasta a vaga de gringo com outro jogador. Enfim, o momento é esse. Essa é a situação do mercado do Atlético, esse é o resumo de quem vem. De quem sai, a gente já apontou. Luiz Fernando fica, o Léo Pelé é um jogador que sempre é procurado no mercado, mas ainda sem propostas. O Atlético busca a proposta pelo Abraão, que vai jogar o Campeonato de Aspirantes. Beleze vai jogar o Campeonato de Aspirantes também. Tem contrato até o final do Paranaense, é capaz de ficar e até renovar para ser negociado depois. O Atlético vai ficando. Lucas Giório deve ser vendido ao Santos Laguna, enfim. Entradas, saídas, o mercado é aqui na Tretes. É aqui que você acompanha tudo de Atlético. E já aviso, claro, 2026 vai ser a maior cobertura da história do clube. Tá? Vocês não têm noção do que está por vir, mas já adianto, né? Dia 3 já tem copinha, já tem jornada comigo, Vincenzo Dalicani, Romão Martinetti, o homem do carimbo. Estaremos lá para mais uma jornada esportiva no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Atlético e Oeste, estreia da copinha. Estaremos já também em jornada do Paranaense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e, se Deus quiser, ano que vem, com uma Libertadores, falar baixinho. Seria maravilhoso, né? Mas pezinho no chão e a gente chega lá. Tá bom, queridos? Um abraço. Valeu. Tamo junto.